Boa noite a todos. Espero que todos possam se sentir muito bem acolhidos nesse momento, pela espiritualidade da casinha, quem está aí fisicamente na casa, quem está, como eu, em seu lar. Sinta-se muito bem-vindo mais uma vez a essa noite de reunião de espíritos afins de mesmo propósito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Um tema, nem precisamos dizer, né, de uma importância nas nossas existências terrenas, imenso, e até não é à toa, não creemos que seja coincidência, é o capítulo mais extenso da obra, não é? Então, começando como de costume, Kardec, junto aos guias superiores, seleciona trechos dos evangelhos bíblicos para embasar o capítulo, né? Vamos lá para o que temos aqui neste início do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esses trechos foram sintetizados aqui pela obra, né, que estão em Mateus, todos fazem parte do chamado Sermão do Monte, e temos um pouco mais que também está refletido no Evangelho de Lucas, da seguinte forma lá registrado pelo evangelista: Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, aqui, esses trechos que foram agrupados, né, tanto de Mateus como de Lucas, das bem-aventuranças, lembrando que sempre uma linguagem utilizada pelo mestre divino, com os seus simbolismos, né, com as suas metáforas. E aqui a gente começando do começo, pensando que quando o mestre, guia e modelo da humanidade desse planeta, subiu ao monte perante as multidões, sentou-se, como era típico dos grandes mestres ensinarem, abriu a boca e começou a pronunciar: bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, né? Isso muda também de tradução, não importa, os que sofrem, porque serão consolados. Trata-se de uma revolução gigantesca na concepção da dor na história deste planeta. Porque até ele pronunciar estas palavras divinas, qual que era o patamar da história do planeta, do ser humano? O oposto disso. Como você vai tratar um estado de plenitude, de paz, de harmonia, tudo que nós podemos aqui colocar como sinônimo de bem-aventurado, que é um estado supremo de felicidade. Não é só uma felicidade momentânea ou passageira. Jesus está tratando de um outro nível, de um ser que está harmonizado espiritualmente, em linha com as leis divinas que regem o universo. Como pode um que sofre estar em linha com isso, não é? Sempre o que se pensou, e cá entre nós, amigos, cá entre nós, hoje, 2000 anos depois, ainda é a regra do planeta. Por mais chocante que seja, ainda é a regra. Que é o quê? Bom, felicidade verdadeira nesse mundo é ausência total de dor e total conforto o tempo inteiro. E é isso que a humanidade persegue, que se mata para conseguir chegar nessa suposta verdade, que, como é suposta, é uma ilusão e não chega nunca, e mais se afunda em sofrimento.
É interessante. Jesus usa justamente o contraste do ruim, que no caso é fome, sede, choro, aflição, que é justamente o paradigma de que, olha, isso tudo mesmo é ruim mesmo, é uma desgraça. Quem sente isso é a pior coisa do mundo, é desgraçado por Deus, e felicidade é o oposto de tudo isso daí. Então a gente começa já com essa quebra radical de paradigma trazida por Jesus. E aqui nós temos a mensagem de hoje, é dos itens 1 ao 11, é um capítulo extenso, como dissemos, e tem uma série de itens que nós vamos aqui passar de uma forma, né, buscando uma forma leve, para a gente cobrir tudo que os espíritos superiores nos trouxeram nesse início de um capítulo tão importante. Então começa com essa revolução e a gente vai para a seguinte reflexão. Olha, várias sentenças, afirmações do mestre, elas estão ligadas a uma compensação, onde que parte dessa compensação só pode acontecer no futuro. Inclusive, até o verbo está no futuro. Você será saciado. Você irá rir. Né? É futuro. Então, parte da compensação que o mestre está prometendo para quem sofre dor e aflição depende de uma vida futura, onde vemos que Jesus, já na época, plantava as sementes da imortalidade do Espírito. E vamos falar aqui, se é ele que está dizendo, o Espírito mais perfeito, evoluído, iluminado, em atividade no planeta Terra, que o governa, por isso é guia e modelo, mestre dos mestres, se ele fala, não há equívoco, não há engano, não há meio termo. É a absoluta e pura verdade divina. Então, aí está. Parte da compensação só pode se dar no futuro. Há que ter uma vida futura. Ou seja, a vida não é só a vida presente, material, física. Não é? E nós vemos também ainda hoje a humanidade em larga escala se debatendo com essa ilusão. 2000 anos depois, e aí já mais de 15 séculos de doutrina espírita, que vem explicar com todos os detalhes, todas essas questões, depois, já que a humanidade estava madura o suficiente para entender. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora, vamos pensar, se tem uma compensação que parte dela vai existir no futuro, isso, desde já no presente, pode me dar, sim, parte de uma bem-aventurança, no sentido de ter compreensão, que vai ter uma compensação completa no futuro, então eu tenho paciência, eu tenho força, eu me sinto consolado pelo que o mestre está ensinando para aguentar a dor, o sofrimento, a aflição de hoje. Isso de fato. Então, isso tudo acontece com essa afirmação de Jesus. Só que o porquê eu estou sofrendo, ou porquê a humanidade está sofrendo, ou porquê alguém do meu lado está sofrendo, isso não explica. Isso não resolve com a compensação completa no futuro. Pode dar paciência, força, me consola hoje, mas não me explica por que eu estou sofrendo. E o pior, o porquê que há uma desigualdade nítida na distribuição das aflições pelo mundo. Isso é muito sério, porque se existe Deus, e Deus, sabemos, é um fato do universo, porque é o criador de todas as coisas e o regente do universo infinito por ele criado, essa fonte criadora há de ser soberanamente boa, justa e perfeita, senão não seria Deus, não seria o criador de todas as coisas. E se ele é justo, puro e perfeito e bom, não pode ter parcialidade. Um ser nasce e Deus fala, esse vai nascer com câncer. Esse vai nascer lindo, perfeitamente saudável, vai ficar bem assim até os 95 anos de idade. Essa aqui vai nascer porque eu não gostei dela e ela vai passar alguns dias só aqui na Terra e já vai morrer. Porque eu decidi assim. É o maior absurdo que o ser humano pode proceder perante o entendimento da existência de Deus. E ainda hoje temos essa confusão mundo afora. Mundo afora. Portanto, se eu olho a mim mesmo, quem está ao meu redor, olho o planeta Terra, a humanidade, independente de onde está, não adianta falar é país rico, é país pobre,
há dor e aflição no mundo inteiro. Está nesse mundo, está sentindo estímulos que chamamos de dor, aflição, sofrimento, mais intensos ou menos intensos. Uns terrivelmente intensos, mas está acontecendo pelo mundo. Então, ele existe. A aflição existe, é fato. É fato. E se o Criador de tudo no universo é justo, bom e perfeito, quer dizer que tem que ter uma explicação, uma causa justa e boa para tudo que acontece, inclusive a dor e a aflição. Então, a causa tem que ser justa. E é isso que a doutrina espírita veio ao mundo para explicar com total e plena clareza para a humanidade. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, que a minha imagem travou para mim mesmo. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Se não, me avisem. Então, eu estava dizendo, obrigado. A doutrina espírita veio ao mundo para isso. E aí os espíritos superiores vão nos explicando, olha, então, a aflição está no mundo, sim, é fato, tem que ter uma causa justa. Ora, vamos separar dois tipos de aflição, separar dois blocos. Bloco A, aqui tem a causa da aflição, né? A aflição é um efeito, a causa foi gerada na vida presente do ser, do cidadão, da cidadã, seja recém-nascido, seja um ancião. Vida presente. E a gente não precisa aqui fazer discursos filosóficos para olhar para nós mesmos e para muitos que conhecemos ao nosso redor, família aí afora, para ver o que acontece com o ser que é de natureza rebelde, por exemplo, rebelde, ou arrogante ao extremo, ou teimoso, cabeça dura, e mete a cabeça na parede, e sofre, porque dói, não é? Ou aquele que busca sempre o caminho mais fácil das coisas, não quer ter trabalho, é preguiçoso, quer caminho fácil, começa a achar um monte de atalhos, muitas vezes até não bem ilícitos, né? Não bem éticos, para chegar onde quer. Preguiça. Ou aquele que gosta de um excesso. O excesso pode ser material, comida, bebida, drogas, sexualidade, relacionamento, mas vai também excesso, mentira, enganação, traição, manipulação dos outros o tempo todo. Gosta de falar mal, de provocar o mal-estar na relação das pessoas. Olha, isso tudo gera claramente graves problemas. Uma hora a conta chega, não é assim que a gente fala? Uma hora a conta chega, às vezes demora um pouco, mas chega. Então, o ser que tem essas características problemáticas morais, e todos nós temos pelo menos algumas boas delas, mas os que são muito intensos, aí a conta vem mais cara, né? Gera aflição nessa vida, gente. E a causa dessa vida aqui é o comportamento, a mentalidade da pessoa nessa vida, né? E vem sofrimento por causa disso. Eu só dei aqui alguns poucos exemplos de uma lista imensa que a gente pode fazer aqui, né? E a gente sabe, isso é causado por imaturidade do espírito que está ali, animando aquele corpo naquela experiência. Nós mesmos também, né? E junto com a imaturidade vem a ignorância, né? No sentido de ignora, a gente não sabe a verdade ainda, não aprendeu, não entendeu, não cresceu. E o que a gente faz normalmente? Terceiriza a causa. Olha, a minha vida é uma desgraça porque meu pai, minha mãe, onde eu nasci, aquele cidadão lá miserável que fez aquilo comigo, esse Brasil, se não fosse isso, se não tivesse acontecido aquilo comigo, eu dei azar, fui amaldiçoar, eu estaria muito bem. Não é assim que o ser humano faz? Terceiriza, tira de si e joga fora, porque joga para fora, é muito fácil terceirizar. É uma maravilha. Achei um culpado. Sendo que o caminho do crescimento é justamente o caminho do autoconhecimento, até cair a ficha de que, olha, caramba, a causa de grande parte, se não a maioria das minhas dores, eu causei.
e eu estou causando. Chega de terceirizar. Assume a responsabilidade. Eu sou a causa, eu tenho e eu posso corrigir e achar as curas. Eu, a confiança em Deus, com o mestre para me guiar, eu acho a minha cura, a minha saída das dores. Né? Isso é, então, causa da vida presente, está claro. Agora, reflexão, gente. Vejamos como Deus, ou a fonte criadora que chamamos de Deus pelo mundo, sempre estimula a sua criatura, por ele criada, nós, a sair do caminho da aflição, da dor, do sofrimento, através de estímulos que nós chamamos de dor, na linguagem aqui humana, estímulos mais ou menos intensos, mais ou menos amargos, mais ou menos difíceis, para nos recompor o caminho certo. Pode demorar, mas o estímulo leva a gente para o caminho certo de novo, fatalmente. Para isso que ele serve. E sempre o Pai maior dá a oportunidade da criatura, dos seus filhos, recomeçar, refazer, reaprender, reparar, através da lei da reencarnação, ou do renascimento, uma nova vida, um novo corpo, para que a gente possa reescrever nossa história. Isso reflete profundamente o amor paternal do Criador, de Deus, que Jesus veio nos revelar. Esse lado do Criador que ainda não estava conhecido pelo ser humano do planeta. Ponto. Outro pilar. Vamos falar aqui. Lógica, raciocínio, né? Que é o que a doutrina espírita tanto preza. Raciocínio, fé raciocinado. Olha, tá bom, tem todos esses sofrimentos que a gente causa aqui para nós mesmos e para quem está em volta, para o planeta, porque tem ação individual e tem coletiva, né? Agora, tem muita aflição que não tem nenhuma lógica, nenhuma razão de ser nessa vida. Por exemplo, perda de entes amados que se vão, muitas vezes sem nenhum prévio aviso, e se despedem. Nós não fizemos nada para isso. Acidentes inesperados que nos acometem aí a qualquer momento da vida, alguém do nosso entorno, reviravoltas financeiras que a gente não tem ação direta naquilo, mas vem com uma avalanche e acontecem coisas totalmente fora do controle, levam a esse tipo de perrengue no dinheiro, desastres naturais. Acontece. Doenças de nascença, deformidades, todo tipo de deformidade de nascença. Né? As crianças que nascem, sofrem, por exemplo, câncer. É fácil a gente pensar, né, no teor do sofrimento que é o câncer, que é tão comum no planeta. A criança nasce com câncer, alguma doença grave crônica, alguma deformidade, passa um tempo, morre, acabou. Não deu tempo de nada. Então, como pode a criança, esse ser, ter causado alguma coisa para levar esse sofrimento e nem deu tempo de aprender ou reparar para refazer uma trajetória de vida? Já desencarnou? Então, isso a gente vê que tem claramente um pilar que, assim, não tem como ter a causa dessa vida, ponto. Não tem, não tem. Né? Não tem. Se não tem nessa, só tem uma solução. É numa passada, em outra. Ponto. E isso leva à constatação das realidades maiores da vida, que Jesus plantou a semente e o Espiritismo veio ampliar e explicar. Somos espíritos imortais. A imortalidade do espírito, que somos espíritos, nós não somos matéria. Nós somos espírito, ser inteligente da criação de Deus. E se nós somos imortais, nós já existíamos antes do corpo ser criado. Na junção genética de papai e mamãe. Já existimos antes, né? Pré-existência do espírito ou da alma. Aí tanto faz usar a palavra. E se a gente já existia, depois que o corpo perde a sua vitalidade, para de funcionar como instrumento e máquina, continuamos existindo, obviamente. Claro, né? Claro, somos espírito, continuamos existindo. E, além disso, nos ensinam os superiores, como também Jesus nos ensinou, deixou a semente plantada. Nós,
Vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, muitas e muitas vezes, para o plano espiritual, voltamos para a matéria, tomamos novo corpo, muitas e muitas vezes num caminho gradual, contínuo de experiência, aprendizagem, crescimento, depuração, purificação, para que um dia cheguemos ao estado de espíritos puros, ou espíritos perfeitos, são palavras humanas, aquele que não precisa mais reencarnar em corpos perecíveis, e já vai estar num estado realmente, vamos falar, de bem-aventurado. Pleno, pleno. É onde chegaremos. Uns chegam um pouco mais rápido, uns um pouco mais demoradamente. Não é? Fato. Agora, o fato do fato é tudo, tudo na nossa existência e no universo inteiro, infinito, é justo e para o bem da criatura. Absolutamente tudo no mais mínimo detalhe, a maior evento que pode existir. O difícil é para nós, na nossa ainda caminhada, né, para amadurecermos, expandir realmente a consciência, acordar para as leis divinas que governam a vida do espírito, entendermos e acreditarmos nisso, que tudo é para o bem e tudo é justo. Ponto. Vai ter coisa que você fala assim, não, isso aqui não. Isso aqui não serve para nada na minha vida. É só ruim mesmo. É imaturidade nossa. Maturidade no sentido não é pejorativo. A gente não ainda amadureceu ao ponto de poder olhar para essa dor e falar, isso aqui, se está acontecendo, e eu entendo que o Criador de tudo é bom e justo, como um pai, como o mestre ensinou, isso aqui, na sua didática de uma inteligência suprema, está me trazendo o bem e a justiça para a minha vida. Ponto. Se não dá ainda para entender mesmo, a gente pode confiar. Essa é a fé verdadeira. Confia. Confia. Né? Esse é o caminho. Então, esse é um ponto. E vamos falar, né, gente? Os espíritos comentam isso. Olha, vamos lembrar, irmãos menores, né? Nós aqui, eles lá falando, né? Para nós aqui. Vocês todos estão reencarnando ou reencarnados no mundo inferior, que é o planeta Terra, chamado de expiações e provas, onde o mal sobrepõe o bem. É normal que você, em grande parte da vida individual e coletiva no planeta, tenha aflições, dores e sofrimentos. Porque vocês estão aí para provas difíceis de crescimento e expiações de erros do passado. Então, é assim mesmo, é a característica deste planeta. Um planeta. Um planetinha no sistema solar. Né? Imagina na galáxia, no universo infinito. Certamente os mundos felizes superam em muitos mundos de provas e expiações. Nós, no momento, estamos num deste. Difícil, mundo difícil, difícil, difícil. Não dá para dourar a pílula. Mas é a grande escola do Cristo. E vamos fazer um comentário rápido, que os espíritos superiores explicam nesse trecho do capítulo, que é assim, olha, nem tudo que a gente passa na vida é expiação de erros passados. Expiação é aquele termo também que é quando a lei de Deus inverte a posição. O que você fez sofrer, agora você vai para o outro lado e sofre mais ou menos aquilo que você fez sofrer, para você aprender o que é estar do outro lado e assim crescer. Né? Expiação, nem tudo é expiação. Tem espíritos que são mais endurecidos, estão cegos no ódio, na raiva, na cegueira, na revolta, quando, muitas vezes, reencarnam compulsoriamente, que é a grande minoria do planeta, grande minoria, aí Deus, né, junto aos seus auxiliares, impõe as expiações e ponto final, porque você não tem condição, né, de maturidade, de clareza para participar do processo, para ter lucidez, então vem goela abaixo, é duro. Agora, muitas relações, vou dizer aqui, desse planeta, espíritos já mais flexíveis, já um pouco mais lúcidos, que a maioria de nós, inclusive nós aqui nesse encontro, tenho certeza disso, já participamos de fazermos escolhas junto aos nossos mentores, para falar, eu quero passar por isso, porque isso vai me trazer o aprendizado que eu preciso para mim, para eu dar um passo rumo à felicidade e poder seguir meu caminho.
como espírito imortal para ser feliz no futuro. Eu quero essa aprovação. Então, nem tudo é falha do passado. Tem aprovação que é só aprovação escolhida, para preparar você para o futuro. Não tem a ver com o passado, né? Mas sempre tem a bênção do recomeço. Vamos nascer de novo, temos novas experiências para aprender, para crescer e sermos felizes. Acharmos paz, sermos bem-aventurados. Então, eles explicam isso, eles explicam também que das formas de você medir, assim, será que essa aprovação que eu estou passando, eu escolhi ou lavei goela abaixo? Então, eles dizem assim, sutilmente, quando uma prova, ela gera dentro de nós, dentro mesmo aqui né, da alma, coração, uma certa queixa, revolta, desce amargo, doído, o negócio não vai, você fica remoendo aquilo, você não consegue aceitar aquele negócio na sua vida, seja o que for, das piores ou das menos piores, é um indício de que essa aí veio meio goela abaixo. E quando há uma certa conformação, né, já uma resignação, uma aceitação natural de uma dificuldade mais ou menos grande da nossa vida, é um sinal de que essa foi uma escolha consciente nossa. A gente pediu essa aprovação, por isso que a gente tem mais facilidade de aceitar na nossa vida, seja o que for. Seja o que for. No emocional, no moral, no físico, né? Então, eles comentam isso, que é bem interessante, né? Até onde eles vão de nos instruir, de nos instruir. É um carinho imenso, né, do superior, nossos irmãos mais velhos por nós. Gente, aí, para a gente ir fechando o raciocínio da noite, temos uma citação no final desse trecho do capítulo que estamos tratando aqui, que é sobre o esquecimento temporário, né? Que, via de regra, também é um tabu no sentido de muitos perceberem assim, olha, se eu não tivesse o esquecimento, enquanto estou aqui encarnado, eu teria muito mais proveito das minhas provas, dos meus aprendizados, do meu crescimento, porque eu entendia por que as coisas estão do jeito que estão. Eu ia ver a causa passada, né? E os superiores explicam que isso é uma ingenuidade nossa, né? Aqui usando as minhas palavras. Porque se existe o esquecimento temporário, é uma benção das leis divinas, porque nós não teríamos justamente o contrário, como aproveitar a experiência para aprender a amar, a fazer o que a gente tem que fazer, se tivesse essa lembrança. Ia ser constrangedor. Que a notícia, infelizmente, embora seja óbvia, é que a maioria das lembranças não são muito boas para essa galerinha que está aqui reunido nesse planeta escola de Jesus, não é? Então ia atrapalhar. Gente, se vocês lembrassem, ia atrapalhar. Por isso que vocês não lembram. Confia. E foca, vive a tua experiência, tira o melhor que você pode. Aprende, refaz, aprende a amar. Desenvolve a humildade, a fraternidade, a caridade. Parece que você está aí. Esquece o passado, por enquanto. Depois que você voltar ao plano espiritual, você vai ter acesso gradualmente às coisas que aconteceram e levaram a que a encarnação fosse daquela forma. Você está do jeito que está hoje. Calma. Agora é foco na escola. Tá na escola não é para pensar em passado, porque complica, distorce, bagunça. Eles deixam isso claro. Então a gente tem que ter isso muito tranquilo dentro de nós, né? Realmente é uma benção não lembrar. Porque seria impossível você estar com quem você está dentro da tua casa. Ou dentro da casa espírita também. No trabalho, não dá. Você não ia suportar, porque você ia ter lembranças assim, complicadíssimas com esses seres, né? Então é uma benção. Aceitemos isso com muita tranquilidade. Mais uma vez, reflexo do amor paterno de Deus por nós. E assim fechamos, queridos, lembrando que Jesus falou lá no início, quando subiu ao monte e falou para as multidões há 2000 anos. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. E se nós tivermos a capacidade de amadurecer para entender a justiça e a bondade de Deus, mesmo nas piores dores e aflições que estamos passando temporariamente, enquanto estamos aqui na carne, nessa experiência, temos que pensar que já podemos começar a ter a dádiva de um pedacinho da bem-aventurança agora, porque isso nos dá entendimento, resignação, paciência, aceitação. E isso é muito bom.
É um pedacinho da bem-aventurança já hoje, que vai ser completada no futuro, como prometeu o nosso grande mestre. Não é? Bem-aventurados, espírito realizado, em harmonia com as leis de Deus, independente das circunstâncias externas. Esse é um verdadeiro bem-aventurado. Que possamos já começar a ser hoje. Hoje. Muito bem, queridos. Essa era a breve reflexão da noite. Agora eu convido a todos a respirarem fundo mais uma vez, dar uma tranquilizada, botar os pés aí nos chãos, quem pode, se abrindo em coração para o restante dos trabalhos da noite, no passe virtual, nos passes presenciais, para que todos possam ser muito bem atendidos e chegarem aos objetivos que vieram buscar aqui na casinha. E, ao terminar o passe virtual, fazemos uma breve oração de encerramento. Assim seja. Passe virtual de cura espiritual. No passe de agora, estaremos recebendo, com a permissão do Senhor Jesus, os mais benéficos fluidos para o tratamento das nossas enfermidades, localizadas em nosso organismo físico, mas principalmente em nossa alma. Afastemos de nós as mais sérias preocupações e deixemos que as vibrações vindas de mais alto atuem em nosso organismo de forma plena, levando os males que nos afligem a alma. Tenhamos confiança na espiritualidade maior e que a nossa fé seja fortalecida, porque estamos sob os cuidados do grande médico, o Senhor Jesus. Agora Ele está aqui, no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas, vindas de um plano de luz, chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos então a oração divina que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até às profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre. Abra seu coração. Ele está à sua frente. Escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma.
Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam, nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E todos os que estiveram sob os cuidados desse tratamento possam ouvir, com a permissão de Jesus, aquelas palavras reconfortantes: a tua fé te curou. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade. Porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência, até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que estejamos sempre com o Senhor. O passe está encerrado. Então, meus amigos queridos, vamos buscar aqui nessa união de corações, agradecer pelas bênçãos que foram concedidas nesta noite, junto aqui à equipe da casinha, pedindo para que esses esclarecimentos, essas consolações possam ficar conosco, fortes dentro de nós, na forma de fortaleza emocional, espiritual e até mesmo física, na confiança que poderemos e iremos superar todos os desafios frente às tempestades difíceis que se encontram em nossas vidas e no planeta, com a segurança e a confiança que todos nós chegaremos bem ao final. Que todos nós sigamos bem pela noite e pela semana. Que assim seja, graças a Deus.